Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Doutor Luiz Fernando, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes. Bom, fiquei um pouco alarmada quando li por aí. Quando eu leio coisas sobre saúde que me alarmam, eu imediatamente mando para o doutor Luiz Fernando e falo, me diga coisas, doutor. E aí, invariavelmente, essas minhas dúvidas, que podem ser também as dúvidas dos ouvintes, viram pauta aqui para o nosso Saúde em Foco. Foi o caso quando bati o olho num estudo que revela que bebidas adoçadas com açúcar e também as com baixo teor de açúcar estão associadas a um risco maior de desenvolver doença hepática. Então, vamos lá. Primeiro, para a relação entre uma coisa e outra e depois para os detalhes, doutor, por favor. Então, Tatiana, eu que sou, assim como boa parte aqui da nossa equipe e dos nossos ouvintes, uma consumidora desse tipo de bebida. Sim, eu também sou. Exato, todos nós. Sem problema nenhum. Bom, vamos em princípio entender o que aconteceu. Essa pesquisa foi apresentada na reunião da União Europeia de Gastroenterologia, que chama UEG Week, que aconteceu em Berlim, não vou me arriscar a falar isso em alemão, né? Aconteceu semana passada, e mostrava o seguinte, isso que você falou, o pesquisador dizia que bebidas adoçadas com açúcar e bebidas com baixo teor de açúcar ou não adoçadas estão significativamente associadas a um risco de desenvolver um negócio que tem um nome horroroso para explicar, que é doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. O que é isso? Basicamente, gordura no fígado, causando doença, inflamação, ligada à síndrome metabólica, que é aquela série de alterações que geralmente estão ligadas também à obesidade. Nós estamos falando aí de alterações de lipídios no sangue, nas gorduras no sangue, resistência à insulina, aumento de gordura intraabdominal e todas as alterações que podem vir daí. Esse estudo usa uma base de dados que a gente já citou aqui várias vezes, que é o UK Biobank do Reino Unido, com 123 mil pacientes ou pessoas, né, com voluntários, e o consumo de bebidas era avaliado por questionários que eram repetidos a todos os dias. E eles examinaram associações, e aí guarde bem essa palavra, associações, entre a ingestão das bebidas açucaradas e bebidas também não açucaradas, ou seja, aí nós estamos falando de utilização de adoçantes e outras coisas parecidas, com os riscos de desenvolver essa doença, com acúmulo de gordura no fígado e mortalidade relacionada ao fígado. Primeiro que a conclusão deles foi que uma ingestão maior dessas bebidas, e aí eles falaram em 250 gramas por dia, o que era equivalente a uma latinha de refrigerante. Isso elevava o risco dos pacientes desenvolverem a doença hepática causada por síndrome metabólica, durante um acompanhamento de 10 anos, enfim. Agora é o seguinte, quando eu falei a palavra associação, isso é muito importante, porque estudos observacionais, como esse, eles não têm desenho de metodologia científica, nem capacidade estatística de garantir ou estabelecer causalidade, que é essa coisa. Uma coisa tem a ver com a outra. Eles observam e podem até servir de alerta, podem servir de motivação para se fazer outro tipo de pesquisa com outra metodologia científica que seja capaz de estabelecer definitivamente que uma coisa tem a ver com a outra. Porque senão eu corro o risco de simplesmente associar e isso não quer dizer que tem uma coisa a ver com a outra, né? Se eu for levar isso para um extremo, eu vou poder dizer o seguinte, todo mundo que tomou água, e muita gente tomou água, né? Praticamente todo mundo toma água. E muitos não morreram de Covid. Então eu não posso associar o consumo da água à sobrevivência da Covid, por exemplo, ou vice-versa. Então a grande frase que a gente usa é associação não é causalidade. Você vai encontrar isso em inglês, muitas vezes nas redes sociais. Correlation is not causation, ou seja, a correlação ou associação não é causalidade. E os desenhos de metodologia científica de estudos observacionais não têm essa capacidade. Eles podem, no máximo, chamar a atenção para uma possível relação. Tá. E aí você tem que fazer desenhos específicos. Só para a gente
Não é para não desalarmar, mas também para a gente não exagerar Para no entender alarme, né? exatamente o que está sendo dito aí, o que é que mostrou esse estudo, né? É porque essas associações ou correlações, elas dão muito gancho, né? Hum, Pô, você fala, poxa, muita gente consome esse troço, e esse troço está associado à doença do fígado, então isso, poxa, muita gente vai ficar preocupado como você ficou, de outras pessoas. Mas quando você tem que ler o estudo inteiro, como aliás diz meu amigo Léo Costa, tem que ler o estudo inteiro, o paper inteiro, né? Não vou dizer como ele diz, mas temos que ler o paper inteiro para você entender o que está sendo visto e entender a metodologia, ou seja, qual o mecanismo, qual a estrutura de desenho da pesquisa para que isso realmente, se isso prova ou não. Agora vamos entender rapidinho o que é essa doença hepática gordurosa não alcoólica. É onde a gordura se acumula no fígado. É bastante comum, as pessoas fazem exames de check-up, ou mesmo por outro motivo, e aí o médico passa o ultrassom ali no aparelho de ultrassom no fígado e diz, olha, você tem um pouquinho de gordura aqui no fígado. O que a gente está entendendo é que isso não é mais uma coisa simples assim. É a doença hepática crônica mais comum no mundo atualmente, ou seja, depósito de gordura no fígado. Existem estimativas que estão falando de 30% das pessoas. Agora, é uma causa importante de problemas relacionados ao fígado. É a causa mais importante de cirrose hepática não alcoólica, que é a cicatrização do fígado depois de uma inflamação, que não seja causada pelo álcool. Essa cirrose do fígado não alcoólica pode evoluir em algum percentual bastante significativo para câncer de fígado. Então, gordura no fígado não é uma coisa simplesmente benigna, como a gente entendia. A gente está entendendo que ela está dentro desse complexo de problemas ligados à síndrome metabólica, que está dentro do complexo de problemas ligados à obesidade, e a gente vai ter que acompanhar isso e entender melhor. Eu fui ler um trabalho, por causa desse assunto, eu fui rever, teve um trabalho publicado na revista Journal Medical da Associação Americana de Medicina, JAMA, Network Open, que diz o seguinte, a previsão deles é sombria, que a prevalência, ou seja, a presença dessa doença hepática ligada à síndrome metabólica aumenta 33,7% em 2020 para 41,4% em 2050. certo. O que se traduz, as contas deles, em 122 milhões de adultos americanos com essa doença em 2050. Com 30 anos de evolução dessa doença, você vai ter muito uma prevalência, ou seja, uma frequência muito maior de cirrose descompensada, que, segundo eles, vai mais do que triplicar, e os casos de câncer de fígado podem até dobrar até 2050, e a necessidade de transplante de fígado, que é o número mais assustador, pode até quadruplicar nos próximos 15 anos. Então, ou seja, gente, está na hora da gente pensar um pouco mais sobre isso, e a gente vai voltar a falar desse tema que me chamou a atenção também. Vamos marcar para conversar com quem entende melhor para explicar para a gente. Ótimo, combinado, doutor. Luiz Fernando Correia conosco toda terça e quinta em Saúde em Foco. Obrigada, doutor. Até quinta. Até quinta. Olha, quinta eu vou estar aí, viu? Eba! Vai ser no estúdio. Ótimo, venha, estamos te esperando. Até lá. Estarei aí. Até lá.